noite. Vai ser difícil não se emocionar hoje, depois de 34 anos, né, que eu saí daqui de Capela, em que pese sempre estar aqui, porque a família ainda está aqui. Retornar hoje, 34 anos, para palestrar numa casa espírita, é de uma alegria e de uma satisfação imensa. Vocês não sabem a felicidade que está no meu coração aqui de estar com vocês. Agradeço o convite de Tito, de Rosa, o acolhimento. E na certeza da presença do Mestre Jesus e de Mãe Maria, a Mãe do Puro Amor, e da espiritualidade que toma conta desta casa e coordena esses trabalhos. Vamos hoje à noite conversar um pouco sobre a lei de amor. A lei de amor é trazida por nós, por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A gente não tem como começar a falar de amor sem lembrar da pergunta que foi feita a Jesus. Qual era o maior mandamento? Jesus, quando foi indagado sobre isso, ele responde: amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Observemos, meus irmãos, que em que pese o direcionamento, primeiro amar a Deus e depois amar ao próximo como a gente ama a si mesmo, o mandamento é amar. Então, Jesus já nos traz a importância que é conversarmos sobre o amor. O grande mandamento é amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. E a gente vai descobrir na palestra que amar muito mais coisa do que a gente imagina. Então, como Jesus já nos indica a primeira direção, que é amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, a gente não tem como começar a falar de amor sem falar de Deus. João Evangelista, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo amado do Cristo, já nos dizia: Deus é amor. Simples assim. Deus é amor. Leon Denis, pós-Kardec, nos diz: acima de tudo, Deus é amor. E essas referências de Deus como amor, em sua essência, é nos trazido em diversas literaturas espíritas. Eu vou pedir a permissão aqui de vocês para ler um trechozinho do livro Pensamento e Vida, Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel nos diz: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, Deus é amor, e o amor puro é o reflexo dele em nós, em cada um de nós que estamos aqui. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz: a alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. Percebemos que a gente, enquanto criatura, a gente tem essa total e infinita ligação com o amor. Por quê? Porque a gente está ligado a Deus. Nós somos crias dele. E ele é o amor em essência. E por ele ser o amor em essência, tudo que ele faz em amor e por amor. Então, cada um de nós que estamos aqui, somos em essência amor. Porque somos em essência uma centelha divina de Deus. Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, diz: herdeiros dele, do Altíssimo, que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. Então, meus irmãos, a gente chega a uma conclusão inicial para que daqui a gente parta uma construção de pensamento do que é o amor, para chegar ao amor que existe entre nós e o amor que está dentro de nós, que o amor em essência é Deus. Deus é amor em essência. E somos criaturas criadas por ele.
E tudo o que ele faz com amor e em amor. Então nós somos amor. A natureza que habitamos é amor. Essa orbe é amor. Os animais é amor. As florestas é amor. O ar que respiramos é amor. A terra que pisamos é amor. Tudo. Tudo que vem de Deus vem, em essência, amor. Aí vocês podem perguntar, mas Márcio, eu sou centelha divina. Sou reflexo de Deus. Então eu sou, em essência, amor. Estou fazendo aqui o quê? Pelas milésimas encarnações aqui, sofrendo nessa orbe de prova e expiação. O que é que eu estou fazendo aqui? A gente está aqui para aprender a amar. Uma coisa é sermos amor em essência. Uma coisa é sermos centelha divina. Esse amor latente, pulsante, embrionário, sementinha depositada dentro de cada um de nós. Porque nós, enquanto espírito, somos duas coisas. Temos duas coisas: amor e consciência. É o que levamos. Amor e consciência. Encarnados, temos uma bagagem longa de coisas que vamos acumulando. E a gente precisa aprender a amar. A gente precisa fazer esse caminho para a essência. E a gente aprende a amar encarnado. Encarnação após encarnação, que é mais uma prova do amor de Deus por nós. Olha que magnífico. Olha que misericordioso. Eu vim dessa encarnação para aprender a amar. Falhei em alguns momentos. Preciso aprimorar. O que é que Deus faz? Nova chance, filha. Vem de novo. Mas vem com a bagagem que você já tem. Aquilo que você já aprendeu até agora, os seus 40% de aprendizado do amor, vai contigo. Avança. Tem uma nova chance. Então, reencarnarmos é uma grande prova de amor e misericórdia de Deus. Mas a gente aqui encarnados, a gente começa a vivenciar o amor de infinitas formas. Leon Denis nos diz: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para o outro ser com o desejo de unir-se a ele. Talvez essa seja uma forma bem embrionária de entender o que é amor, né? União entre duas pessoas, constituir uma família, constituir um lar. Só que a gente tem que buscar um amor mais abrangente. Mas a gente descarta esse amor? Não. Nenhuma forma de amar, nenhuma forma de amor pode ser descartada por nós. Porque tudo é um embrião para germinar no futuro. Então esse amor que a gente consegue ver e vivenciar tão fortemente como a união de duas pessoas é uma forma de amor e não pode ser descartado. Leon Denis também nos diz: na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. E nós não descartamos nenhuma das hipóteses, nem as vulgares, nem as sublimes. E por que a gente não descarta? Porque a gente está um ser em evolução. Nós hoje estamos no mundo de provas e expiações, mas já tivemos no mundo primitivo, todos nós, sem exceção. Ninguém chegou aqui de paraquedas. Todos nós viemos lá do início, construindo essa nossa história, construindo esse nosso aprendizado de amar. Fomos todos nós, homens da caverna. Mas lá, enquanto homem da caverna, onde ainda não existia nem sentimento, nem sensações, era apenas instinto. Mas o instinto é uma forma embrionária do amor. Porque mesmo instintivo lá na caverna, ele já tinha um senso de proteção. Proteção com o seu ambiente, proteção com aquela mulher que ele se uniu. Não existia amor ainda, como a gente conhece hoje. Mas ele unia a mulher para procriar.
ele tinha um senso de proteger. Ele tinha um senso de proteger os animais que dava alimento a ele. Ele tinha o senso de proteger o espaço onde ele vivia. E tudo isso já é forma de amor embrionário, meus irmãos. E por que eu estou frisando isso? Porque nós encarnados temos, às vezes, a dificuldade de colocar o amor num patamar elevado. O patamar, num patamar quase que inalcançável. E não é. O amor, em essência, é sublime. Mas os degraus que a gente vai pisar para chegar nessa sublimação de amor, eles são todas essas questões. Eles são os instintos, eles são as sensações, eles são os sentimentos. Tudo nos leva para amar. Porque lembra o que a gente disse no início? Estamos aqui para aprender a amar. Quem for professor aqui sabe que para aprender a gente precisa errar e acertar. Errar e acertar. Então, a gente precisa de tudo que a natureza, o universo, ou seja, Deus nos oferece para que a gente crie essa ascensão a esse amor sublime. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, quando se trata sobre a lei de amor, Fenelon nos diz, em sua origem, o homem, ou seja, nós, só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Observe. Fenelon não diz que quando a gente se instrui e depura, nós temos amor. Nós temos sentimentos. De diversas ordens. De diversas formas. E todos eles precisam e necessitam chegar a um denominador comum, que é o amor. E por que a gente tem que fazer esse caminho, meus irmãos? Porque a gente necessita, precisa voltar à nossa essência. E nossa essência é divina. Somos centelhas divinas. Nossa essência é Deus. Então nós temos que voltar ao amor em essência. Encarnamos ainda como instintivos, vamos aprendendo a amar e chegamos ao amor sublime, ou seja, voltamos a Deus. Aí imaginemos aquilo que a gente tanto deseja e que chegaremos todos nós lá. Espíritos puros, morando no mundo ditoso. Hoje, na nossa realidade, quando nos deparamos com a espiritualidade, quando a espiritualidade se comunica pelos médios, vocês observam que a espiritualidade maior ela traz duas características muito interessantes e importantes. Eles são simples por essência. E eles são coletivos. Coletivos, mas sim. Observem que eles não estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com nós, com a ajuda que pode nos oferecer, com o auxílio que pode nos dar. Isso já dá uma pista do que é esse amor sublime. Porque lembrem, Cristo, quando nos fala lá do maior mandamento, ele diz: amar ao próximo como a si mesmo. Cristo não nos fala amar ao seu irmão. Ele diz amar ao próximo. Só que vivemos encarnado no mundo material e um mundo dinâmico. Eu saí de Salvador hoje, meio-dia. Cheguei aqui em Capela às 5 e pouco da tarde. Estou aqui com vocês agora. Meu próximo são todos vocês. Há 5 horas atrás, meus próximos eram os amigos do Centro Espírita que eu trabalho lá em Salvador. Estávamos reunidos. Então observem
que o próximo começa a ser tudo e todos. Meu próximo são meus 2 cachorrinhos, minhas 2 cachorrinhas, filhinhas pets que eu tenho. Mas quando eu saio na rua e eu encontro um cachorro de rua, aquele cachorro é meu próximo. A árvore que está na porta da minha casa, me dando sombra, ou que está no meu quintal, me dando fruto, ela está próxima. Mas quando eu saio para andar no meu bairro, todas as árvores do meu bairro ficam próximas de mim. Isso vai nos mostrando que o caminho é amar a todos e a tudo. Porque amar a todos e amar a tudo, a gente pode resumir numa única palavra, numa única frase: amar a Deus. Se Deus está em tudo, se Ele é o que cria tudo, e tudo que Ele faz com amor e em amor, a nossa lição é amar a tudo e a todos. É o amor que provocará, no fundo das almas embrionárias, os primeiros rebentos de altruísmo, da piedade, da bondade. Meus irmãos, a gente hoje, quando liga a televisão, a gente às vezes fica em choque, né? 2023, guerras, tanta violência. Mas vamos lá atrás, vamos para a Idade Média. As pessoas eram esquartejadas e penduradas na cidade, para que o inimigo visse a força daquele que tinha o poder. Um pouquinho mais atrás, também na Idade Média, as pessoas eram queimadas vivas em fogueira. Observemos que, em que pese a gente ainda ter hoje fragmentos do mal, nós estamos avançando nesse processo de aprender a amar. Eu tenho 50, vou fazer 51, eu já me considero 51, mas vou fazer 51. Meu início de vida aqui em Capela até os 14 anos, a gente não falava de ecologia. A gente não falava em proteção de animais, como se fala hoje. A gente não tinha o olhar cuidadoso com o outro e com as coisas criadas por Deus, como a gente tem hoje. Isso é sinônimo de evolução. Isso é sinônimo de aprendizado de amar. Porque a gente começa a se preocupar com o outro. A guerra que hoje estoura na Palestina comove a todos nós. E nesse processo de amar, a gente tem que entender e ter um cuidado. O aprendizado de amar, ele é constante e contínuo. A gente não pode se descuidar. Lembram da máxima do Espiritismo? Orai e vigiai. A gente tem que estar vigilante o tempo todo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma guerra que estoura na Palestina, a gente começa a ver a notícia todo dia. Choca no primeiro dia, com uma semana, você normaliza aquela situação. Você já entende. Aquilo já não lhe toca mais. Aquilo já não mais lhe comove. Aquilo não enche seus olhos de lágrima. Então, isso é invigilância nossa. Porque, em que pese o que esteja acontecendo, sem julgamentos de nenhuma hipótese, são irmãos, seres humanos que estão sendo assassinados de ambos os lados, de forma cruel. Então, esse aprendizado de amar é constante e é latente em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, a gente não pode se acostumar com um mendigo na rua ao ponto de passar por ele como se ele não existisse. Por quê?
Se quem estiver passando fome for um parente muito próximo nosso, a nossa dor grita, é latente. E por que não com um irmão que a gente não conhece, mas que é nosso irmão? E estamos ligados a ele, por essência. Leon Denis tem uma frase que eu acho linda. Ele diz que todos nós somos ligados por um cordão dourado de amor. Todos. E, como espíritas, sabemos da existência da família espiritual, que vai muito além da família corporal. E aquele que você se esbarrou na rua não foi à toa. Provavelmente ele faz parte da sua família espiritual. E você não pode ser indiferente à dor do outro. Você não pode ser indiferente à destruição da natureza. Você não pode ser indiferente à destruição dessa orbe que habitamos. A gente não pode ser indiferente com o universo como um todo. Porque isso significa sermos indiferentes com Deus. E olha a incoerência. Ser indiferente a Deus é ser indiferente a nós mesmos. É como se a gente olhasse no espelho e dissesse, não ligo para você. Porque nós somos Ele em essência. Então, meus irmãos, observe que o amor traz algo importante que é simplicidade. Mas que nós, encarnados, vamos nos perdendo as paixões, as questões materiais, as dificuldades de todas as ordens. E a gente vai se perdendo nesse processo de aprendizado simples. Porque amar, obrigatoriamente, é simples, porque amar é, em essência, Deus. E Deus é simplicidade. Quem complica somos nós. Quem complica são nossas paixões. Então, assim, meus irmãos, de grau em grau, sob a influência e radiação do amor, a alma, ou seja, nós encarnados, desenvolver-se-á e engrandecerá. Verá alargar-se o ciclo de suas sensações, lentamente. O que nela não era senão paixão, desejo carnal, e se há depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado a afeição a um só, ou seja, o meu esposo, a minha esposa, a meu filho, a meu pai, a minha mãe. Ou a alguns, converter-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. Então vamos arrumar nossas cabeças aqui. Nós somos amor em essência, porque somos reflexo fidedigno de Deus, e tudo que Deus faz é em amor e por amor. Mas Ele nos dá a chance de reencarnarmos para aprendermos a amar, porque somos amor em essência. Mas a gente precisa aprender a amar. E por que a gente precisa amar, aprender a amar? Porque a gente só sai da concha. Eu preciso deixar de amar só a mim e passar a amar o outro, o próximo, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo, o universo. Por isso que a gente falou da coletividade, lembram? Amor, ele irradia, ele vai para todos os lugares e para todos os cantos. Essa é a grande função de aprender a amar. É aprender a amar a todos. Essas impressões vão se encontrando cada vez mais vivas à medida que se afastam dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas, e se sobem os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximar-se do foco divino. Escutem. Isso quem nos traz é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos diz, cada alma
ou seja, cada um de nós é, portanto, um sistema de força e um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Então, somos oficinas de amor. Mas o poder dela, desse amor e dessa oficina, ele vai se depurando e aumentando à medida que nós nos elevamos. E quando a gente vai se elevando, a gente vai entendendo que o barato é todo mundo junto. Não tem sentido eu chegar sozinho no mundo ditoso como espírito puro. Aliás, eu não chegarei. Não adianta fazer minha parte só. Eu tenho que fazer a minha parte, mas que minha parte sirva para o outro. Para que minha parte seja instrumento de evolução do outro. Porque a gente vai chegar, todos nós, como espíritos puros, e vamos nos reconhecer. Mas, repito, chegaremos, como diz o povo, de galera. Sozinhos, não. Porque esse é o sentido de tudo. Porque quando a gente chegar em coletivo, a gente entendeu o que é o objetivo de amar. E é amar tudo e a todos. Leon Denis conceitua o amor pra gente, e eu pensei essa frase, que eu acho muito bonito. E ele diz: o amor, princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele que ela se sente estritamente ligada ao poder divino, ou seja, é pelo amor que nós nos ligamos ao divino, ao Altíssimo, que é o foco ardente de toda a vida e de todo amor. Nascemos em essência amor, aprendemos a amar. De que forma? Amando a tudo e a todos, e voltamos para a nossa essência, que é Deus. Allan Kardec nos traz, nas Instruções dos Espíritos, capítulo 9, quando ele começa a falar da lei de amor. Olha que interessante. A primeira frase é: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Ou seja, eu posso chegar para vocês para fazer uma palestra sobre Jesus e passar 1 hora falando a palavra amor. Porque isso resume toda a doutrina de Jesus. Mas isso faria sentido? Eu ficar 1 hora de relógio aqui, amor, amor, amor? Não. Faz sentido se eu ficar 1 hora de relógio aqui exemplificando o amor do Cristo em nossas vidas. Entende o porquê aprender a amar? É tirar esse amor como um substantivo abstrato, ou seja, como um sentimento, e transformar ele em verbo, ou seja, em ação. Porque Jesus se fez verbo. Porque ele trouxe o amor em ação. Por isso que Allan Kardec nos diz: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E aí, meus irmãos, se a gente fala que a doutrina do Cristo se resume em amor, a gente tem que lembrar que o Cristo passou por essa órbita durante 33 anos, teve de vida pública 3 anos, mas o amor dele por nós não foi só nesse período. O amor dele por nós permanece até hoje, mas o amor dele por nós veio muito antes dele.
com seus missionários de diversas facetas. Sócrates, Mahatma Gandhi, Buda, todos eles missionários do Cristo. Todos os profetas, missionários do Cristo. Todos preparando a humanidade para receber o Cristo. Mas na realidade, vocês podem nos perguntar, mas o Cristo nasceu na Galileia, morou ali, naquela região. Mas todos eles nos prepararam para entender a doutrina do Cristo, ou seja, entender o amor. E observemos que aquilo que a gente chama de primeira revelação, que seria Moisés, quando Moisés nos apresenta o Decálogo, entregue por Deus a ele os 10 mandamentos, a gente pode, lendo aquilo ali, aqueles 10 mandamentos, extrair que o ensinamento ali trazido é que a gente devia amar a Deus e aos nossos afetos. Ou seja, aqueles que a gente gosta, que a gente ama. Isso é o que está ali. Não furtará, não cometerás adultério. Observe que é uma relação de amor com Deus e com o próximo, sempre com aquele que está na nossa convivência. Mas, como tudo é evolução, somos a evolução, a entrega do que seja amor por Cristo para nós também veio em evolução. Ela também veio embrionária e foi crescendo à medida que a gente se fez capaz de entender a verdadeira essência do amor. Então Moisés, em resumo, diz: ame a Deus e ame aos seus afetos. Aí vem ele, o mestre dos mestres, o rei, nosso modelo e guia, nosso maior presente. O governador dessa orbe, encarnando-se para nos dizer que além de amar a Deus e amar os nossos afetos, a gente precisa amar também os nossos desafetos. Opa, a coisa começa a complicar. Amar inimigo. Jesus avança. Ele diz que esse amor tem que ser estendido à família corporal como um toda. Então não só a minha esposa ou o meu esposo, mas toda a minha família. Mas ele avança mais ainda e diz que esse amor tem que se ampliar para a minha família espiritual. Ou seja, todos nós aqui juntos somos uma família espiritual. O mesmo amor que eu dedico a meu pai, a minha mãe, a minhas filhas, a minhas irmãs, aos meus sobrinhos, eu tenho por obrigação de dedicar a cada um de vocês. Porque esse é o sentido do amor que Cristo nos traz. Mas Cristo avança mais um pouquinho. E ele nos diz que o amor tem que ser sem fronteiras. Ou seja, o amor precisa ser uma lei universal. E aí? A gente precisa amar não só a todos, a gente precisa amar a tudo. Tudo que é de criação de Deus. Aí a gente precisa amar a natureza, se preocupar com as árvores, com as florestas, com as queimas dela, se preocupar com os animais, se preocupar com tudo, porque o amor passa a ser uma lei universal, ou seja, uma lei de Deus. E por ser lei universal, se Deus é fonte de criação de tudo, nós precisamos amar a tudo. E Jesus avança um pouquinho mais.
e nos diz que o amor, ele precisa ser o caminho para nos religar e reunir ao Pai. Faz sentido? A gente vem, em essência, amor, embriãozinho, sementezinha dentro, pronta para germinar. O que é que a gente precisa fazer? Cuidar desse terreno, certo? A gente começa a cuidar desse terreno, ou seja, a gente começa a fazer a reforma íntima, a gente cuida de nós. Aí esse terreno fica bacana, beleza, fértil, vai dar uma alta produção. O que é que a gente faz? Vem muitos frutos, a gente começa a distribuir. Cria-se muitas árvores, a gente começa a distribuir sombra. A gente faz morada para os passarinhos, que vão pegar a semente do meu terreno e levar para o terreno vizinho. E aí tudo começa a fazer sentido. E a gente chega ao ponto de entender, na simplicidade, que tudo é amor. Ou seja, que tudo é Deus. E a gente se religa a Ele por entender que somos deuses em essência. Ou seja, somos amor em essência. Mas a gente não pode deixar de falar uma palavrazinha que é complicada, mas que é necessária, chamada sacrifício. Leon Denis nos diz que o amor é um sacrifício. Márcio, você vem falando tão bonito do amor e agora você vai me dizer que ele é um sacrifício? Mas é. Pensemos juntos. Nós encarnados, nós somos educados e levados a fortalecer o nosso eu. Quando a gente é criança, ou você se fortifica enquanto indivíduo, ou você vai apanhar de todo mundo. Quando você vai para a escola, ou você se fortifica enquanto indivíduo, ou vão passar por cima de você. Quando você está em casa com seus pais, lhe enchendo de amor, mas também de proteção, você precisa se fortificar para criar sua individualidade enquanto ser. Você chega na adolescência, grupo de adolescente, ou você se firma enquanto ser, ou você vai ser atropelado pelo mundo. Então observe que a gente está o tempo todo sendo estimulado para o eu, o ser. Mas lembra que a gente tem que ser nós? E é por isso que dói. É por isso que é sacrificante amar. Porque a gente constrói esse eu e chega a uma altura da vida, a gente entende que não é eu, é nós. E você tem que sair do eu. Mas você fortificou seu eu, sabe com o quê? Com orgulho, com egoísmo, com egocentrismo. E aí a gente largar essas coisas é bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Por isso que é sacrificante. Mas alguém disse que seria fácil? Ninguém disse. Não é à toa que a gente está no mundo de provas e expiações. Leon Denis nos diz: o homem procura em volta de ti as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Só que o próprio sacrifício também tem suas alegrias. Feito com amor, transforma as lágrimas em sorrisos, faz nascer em nós alegrias desconhecidas do egoísta e do mal. Então, falando de sacrifício, porque sair de dentro de nós da nossa caixinha de proteção. Às vezes você ouviu lá na sua infância seu pai que tanto te ama, sua mãe que tanto te ama, falar uma frase com você que você vai levar por anos da sua encarnação, martelando na sua cabeça aquilo, fazendo você sofrer, fazendo você criar cascas. E aí você entende que você tem que romper essas cascas por nós. E aí a gente entende o porquê. Leon Denis, quando fala do amor, ele cita as mulheres.
sim, vocês mulheres, como referência de amor. E a gente vai pensar em inúmeras possibilidades. Eu posso divagar aqui com vocês sobre inúmeras questões das mulheres, mas observemos, meus irmãos, que a mulher criou uma capacidade de ressignificar sua dor, que nós homens ainda estamos caminhando para isso. Talvez o fato de a mulher, quando se faz mãe, ter fora do seu corpo uma extensão da sua essência, ou seja, uma extensão do seu amor, e amar esse filho como a gente não consegue alcançar o que seja esse amor. Talvez aqui, enquanto encarnados, a gente entenda isso como um amor mais puro e mais sublime que a gente conheça. O amor de uma mãe por um filho. Porque é a extensão do seu amor deslocada da sua matéria para o seu lado. Mas a gente tem exemplos muito lindos na nossa história e na história do Cristo. Observemos as mulheres do Cristo, intituladas no Evangelho: Joana de Cusa, Salomé, Maria, mãe de Pedro Maior, de Tiago Maior, desculpe, Maria, mãe de Tiago Menor, Maria de Magdala. Todas elas não só acompanharam o Cristo durante toda a sua vida pública, como só elas estavam no pé da cruz, na sua crucificação. Além delas, só João Evangelista. Os outros 11 caparam o gato. E observemos a história dessas mulheres, que fazemos um convite aqui para vocês se debruçarem. Todas elas chegaram a Cristo através de um grande sofrimento. Elas ressignificaram sua dor no amor do Cristo. E o amor do Cristo é o amor para tudo e para todos. Então que aprendamos, meus irmãos, com essa capacidade de ressignificar a dor que a mulher tem e disso desenvolver e potencializar o amor. Caminhando para o final. Leon Denis traz essa frase que nos diz muito. O amor é o resumo de tudo e o fim de tudo. O fim é Deus. Por isso ele é o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Então, meus irmãos, imbuídos deste amor, conscientes dessa potência dentro de nós, façamos essa chama arder, brilhar e iluminar a tudo e a todos. Que o amor que tem dentro do coração de cada um de vocês pulse, ilumine não só a sua casa, não só a sua matéria, mas tudo e todos. E que aprendamos a sermos amorosos com o outro e com tudo que nos cruza o caminho. Porque tudo é lição e tudo é amor. E é este amor
que faz nós hoje, no sábado, estarmos aqui reunidos. E é esse amor que enche meu coração de gratidão de estar na minha terra, depois de 37 anos, falando sobre Jesus. Obrigado a todos. Gratidão pela escuta e pela partilha, meus irmãos.